Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Que ótimo, né? Vamos lá, hoje é dia 20 de 5 de 2020, uma quarta-feira. Tudo bem? Ótimo, vamos iniciar nossa aula pegando o livro de língua portuguesa. Lá na página 43 tem um assunto muito fácil que a gente vai aprender agora, certo? Que é notações léxicas, certo? Que fala sobre o tio, a cedilha, o agudo, o circunflexo e o hífen, certo? Ainda tem outros também, mas esses são 5 em destaques. Bora lá? Isso. Quando vocês abrirem, tem um pequeno texto que separa algumas palavras aí, certo? Destacou para você algumas palavras, porque nelas tem alguns acentos que a gente vai estudar, como a Tiana já falou aqui, né? Aí tem aqui as palavras destacadas no texto acima, que vocês vão ler, Rafael e Clara, certo? Mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Essas indicações são chamadas de notações léxicas, que é o que a gente vai conhecer agora, né? Você já conhece, mas é o tio. Quem mais? Vamos lá. O acento agudo, o acento circunflexo, a cedilha e o hífen. Ok? Vamos começar pelo acento agudo. Vamos lá? O acento agudo, que indica que a sílaba tem mais força. Também, além da vogal, certo? Olha, o acento agudo, que é aquele que a gente chama que é a prisilha da vovó, né? Aquele tracinho, fica em cima das vogais, que botando também muito mais força nela. Acento agudo, aí eu citei aqui o café, olha ele aí, o acento agudo aqui, em cima do E. Sofá, olha ele em cima do A, certo? Eles são colocados para abrir mais a vogal. O som da vogal fica bem mais aberto, ok? Aí tem aqui, ó, chapéu, café, né? Piauí. E nós temos também o acento circunflexo. O acento circunflexo é aquele do chapeuzinho do vovô, né? Esse chapeuzinho aqui. E ele tem uma dica, só pode colocar o acento circunflexo no O, no A e no E. Então vamos arrumar no A, no E, no O, certo? Só essas 3 vogais ganham o acento circunflexo, ok? Fácil, né? Já vim estudando bastante já isso. E o tio? O tio é como se fosse aquele topete que no cabelo do tio, né? Que é bem fácil também. Ele indica a pronúncia nasal, certo? Das vogais A e O. Nasal por quê? Porque tanto o som sai pela boca, como também sai pelo nariz. Por isso chamamos de nasal. E como está dizendo aí, só são colocados na letra O e na letra A, certo? Como anão, certo? Ó, a tia botou aqui. Anão, ó. Tio, olha ele aqui, ó, em cima do A, tá vendo? Em cima do A, olha, em balão, em anão. Também tem o nome João, certo? Então, esse é o tio. Bem fácil também. Que ela vai colocar aqui para colocar em destaque. Ok? Pronto, encaixar aqui. Ok. Depois vem a cedilha, né? Que todo mundo chama de cedilha. Mas não é cedilha, por causa do C, né? Que a gente tem que colocar embaixo do C. Mas a cedilha não é colocada nem na frente da palavra, certo? Não pode botar a cedilha no C, que está na frente, ou no meio, ou no final. Então, a cedilha, ó, a cedilha, como caçar, olha o cedilha aqui, ó, a vírgulazinha aqui embaixo, da letra C. Tá vendo aqui, ó? Isso. A Tiana também colocou em moço, certo? Aí tem assim, ó, utilizamos abaixo do C, ó, tá vendo? Muito bem. Apenas quando antes de uma vogal, que também tem outra dica. Só pode botar cedilha antes da com C, antes da vogal A, O e U. O E e o I não ganham cedilha, porque já tem um som de 2 S. Então, como se você botar cedilha com E e I, tem um som de 4 S. Então, não é
certo, né? Então, a gente vai colocar só cedilha com A, com O e com U, certo? Como é caçador, moço, açude, caçula, calção, né? Esses são os cedilhas, certo? Bem fácil, né? Olha que coisa boa. E o hífen? O hífen é aquele tracinho que separa palavras. Ou também pode separar as sílabas. Tem aqui, ó. Junta que elementos diferentes em uma só estrutura. Isso quer dizer que tem palavras que, como guarda, sol, tem um hífen aí no meio da palavra, né? Ele junta, certo? E também ele faz a separação de sílabas. O hífen pode ser usado para. Para que ele pode ser usado? Para as sílabas, olha, para separar as sílabas de uma palavra, como Tiana já falou, certo? Ligar palavras compostas, como eu acabei de dizer, guarda, sol, guarda-chuva, separa, né? Que ó, couve-flor, erva doce. E liga também pronomes ao verbo. Então tem o verbo mandei, tá assim, ó, o hífen aí, li. Então mandei-lhe, né? Tem um hífen que separa o verbo do pronome, certo? Como também, ó, viu. Então, aí quando você vai usar o hífen, ou é para separação de sílabas, ou para juntar, mas o quê? Juntar duas palavras, fazer uma palavra composta, né? Ligar um pronome a um verbo, isso é bem fácil. E outra, a gente sempre está treinando porque pode acontecer de você estar esquecendo que tem um hífen aí, né? Na separação, por exemplo, de um verbo com pronome, de uma palavra composta, certo? Aí você tem que prestar atenção nesse item que é o hífen, certo? Aí aprendemos a cedilha, colocamos no C, não é C cedilha, é cedilha, né? Colocamos embaixo do C, aquela pequena vírgula, mas só pode ser colocada com A, O e U. Não aparece cedilha no início de cada palavra, viu? A gente coloca no meio ou no final. Temos o tio, que o som é nasal, tanto sai pela boca como pelo nariz, bem fácil, só apertar um pouquinho as narinas e vocês vão perceber, certo? Temos o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, né? Que tem a palavra vovô. O circunflexo está lá, né? Fechando o O, bastante, porque a pronúncia dele é fechada. Quando a gente coloca o acento circunflexo, sabemos que a vogal vai ficar fechada, o som vai ser fraco em relação a isso, porque fecha mais a boca. Já o agudo, ele deixa o som mais aberto da vogal, certo? A gente fecha quando é circunflexo, como on, é ônibus, certo? A gente fecha. E quando é o agudo, a gente abre mais o som. Olha, Tiana passou para vocês uma tarefa de folha, certo? Com esses mesmos assuntos, vocês vão estar vendo. E vocês vão treinar. O assunto que está na folha é o mesmo, só que é de casa. E esse é o de sala. Então você vai trabalhar um pouquinho, é bem fácil, certo? Vou colocar só a página 44 para vocês fazerem. Tem a da folha e tem esse agora, que é a gramática em relação a sinais que nós colocamos nas palavras, né? Com acento agudo, circunflexo, tio, hífen e a cedilha, certo? Então vamos lá. No livro de língua portuguesa, página 44, vocês vão fazer agora para treinar. E também tem a tarefa de folha, certo? Que a Tuciana já providenciou para vocês. Ok? Ela vai entregar para vocês. Ok? Um beijo, até amanhã.